Movida pelo sonho e pela fé, a grande massa de trabalhadores e suas máquinas, aos poucos, iam transformando o Centro-Oeste. O que antes era cerrado, virava concreto. A nova capital e o processo de urbanização exigiam da Igreja Católica uma organização eclesiástica mais ágil, frente aos novos desafios de evangelização. Foi com este espírito que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realizou sua Assembleia Geral em Goiânia em 1958. O então secretário-geral da CNBB, Dom Helder Câmara, queria que o episcopado conhecesse as obras de Brasília e assumisse o novo momento histórico da Igreja Católica. Dom Helder foi um grande promotor da renovação da Igreja. Lutou contra o autoritarismo e pelos direitos humanos. Coube a Dom Fernando Gomes dos Santos, arcebispo de Goiânia, as primeiras iniciativas junto ao presidente Juscelino Kubitschek e a nova CAP para a reserva de terrenos destinados às igrejas, escolas e colégios católicos. Ele organizou a Cúria Metropolitana e iniciou as obras de construção da Catedral. Conquistou junto à Santa Sé a criação da Arquidiocese de Brasília. Ele transformou isso aqui numa igreja viva. Nós que convivemos com ele, o admiramos muito, principalmente por causa da ação dele na ocasião da Revolução. No primeiro momento, a Revolução deu assim uma espécie de um alívio, um alento, mas depois ela foi se tornando, e Dom Fernando, junto com Dom Paulo Evaristo, com Dom Helder, com Dom Pedro Casadáligas, formavam um grupo de bispos que foram aqueles que mantiveram acesa a esperança do povo brasileiro de voltar à democracia, acabar com aquele regime de exceção. Em carta endereçada ao Papa, o presidente Juscelino também pediu a criação da arquidiocese. Em 16 de janeiro de 1960, João XXIII publicou a bula Quandocum Dei Nullum, de criação da arquidiocese de Brasília. O então arcebispo de Diamantina, Dom José Nilton de Almeida Batista, foi designado primeiro arcebispo da nova capital. No dia da inauguração de Brasília, também foi instalada a diocese. O cardeal português Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, enviado pelo Papa, celebrou a missa de inauguração da capital, na madrugada do dia 20 para o dia 21 de abril. Foi um ato cheio de simbolismos. No altar, a mesma cruz utilizada por Frei Henrique de Coimbra, quando da celebração da primeira missa em solo brasileiro, em 1º de maio de 1500. A relíquia veio de Portugal. Aos 21 minutos daquele dia 21, na elevação da hóstia consagrada, repicou o sino trazido de Ouro Preto, o mesmo que anunciara a morte de Tiradentes, em 21 de abril de 1792. Quando Dom José Nilton de Almeida assumiu a diocese, Brasília já contabilizava 42 meses de obras, uma população de cerca de 140 mil habitantes e apenas 5 pequenas igrejas. As missas eram rezadas quase sempre em locais improvisados. O primeiro esforço foi para estruturar a assistência aos cerca de 100 migrantes que chegavam diariamente à capital. Dessa maneira, surgiu a Casa do Candango, primeiro projeto religioso oficial, inaugurado ainda em 1960. Foi ele que implantou a Igreja Católica aqui no Distrito Federal. Ele chegou aqui quando nada havia. Então tudo se deve a Dom Nilton. Ele, quando deixou a arquidiocese, ele deixou realmente implantada a igreja aqui. Ao longo dos 24 anos que ficou à frente da Arquidiocese de Brasília, Dom Nilton investiu na formação dos leigos e estabeleceu um movimento por um mundo melhor. O presidente Juscelino Kubitschek queria para Brasília uma igreja atuante e pediu à nova CAP um plano de ação religiosa. A ideia era que cada grupo de 15 mil habitantes tivesse sua própria paróquia. Inicialmente, 22 terrenos foram doados para a instalação das igrejas, só que a nova capital cresceu em um ritmo muito maior que o esperado, e o plano de ação não pôde ser realizado como previsto. Quando Brasília foi escolhida para sediar o Congresso Eucarístico Nacional de 1970,
foi criada uma comissão para promover a construção de mais igrejas e capelas. 50 mil pessoas de todo o país desembarcaram na capital. Por toda essa mobilização, o 8º Congresso Eucarístico Nacional é considerado um divisor de águas. Naquele momento, a igreja já estava mais madura em Brasília, mais organizada. As paróquias estavam funcionando, já tinham, digamos, as suas construções mais definitivas, porque no começo eram todos barracos, tudo feito de madeira. Aos poucos, essas igrejas foram sendo substituídas por alvenaria, por construções mais definitivas. Os movimentos estavam já mais consolidados, movimentos apostólicos de leigos, de tal modo que em 70, Dom Nilton considerava já a igreja em Brasília já madura, mais adulta. Ficou para o último dia, 31 de maio, o ponto alto, a inauguração da Catedral Metropolitana, dedicada a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O símbolo universal, né, da cidade de Brasília. Em toda parte a gente vê a catedral, que é muito bela, e segundo o próprio Oscar Niemeyer, ela representa uma tenda, isto é, a morada de Deus entre o seu povo. Foi uma decisão do Oscar Niemeyer, do presidente Juscelino Kubitschek, colocar ali a Catedral de Brasília num lugar muito especial, muito nobre, muito visível para todo habitante, para todo visitante, né, da capital federal. Uma marca histórica foi construída para lembrar aquele momento de comunhão, a cruz da Praça do Congresso Eucarístico, na Esplanada dos Ministérios. Em 1980, 10 anos depois, um santuário foi dedicado a Dom Bosco, co-padroeiro da capital. O santuário tem 80 colunas de 16 metros de altura, que formam arcos revestidos de vitrais em diferentes tons de azul, que dão a impressão de céu estrelado. Mudam de lugar de acordo com a posição do sol. À noite, a única iluminação é o lustre de 5 metros de diâmetro, simbolizando Jesus, a luz do mundo. Em 15 de fevereiro de 1984, o bispo Dom José Freire Falcão assumiu a Arquidiocese Metropolitana, determinado a garantir a presença da Igreja Católica em todo o Distrito Federal. Com o lema Servir em Humildade, priorizou a instalação de novas paróquias e o crescimento das vocações sacerdotais. Dedicou-se à duplicação do Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima e à construção do Seminário Redemptoris Mater. Em 28 de junho de 1988, foi elevado pela Santa Sé a cardeal presbítero. Arcebispo emérito de Brasília, José Freire Falcão é exemplo de doação a Deus e à Igreja. O reconhecimento pelo povo de Deus veio no Jubileu de Ouro de sua ordenação, quando 10.000 católicos lotaram o ginásio para homenageá-lo. Dom Falcão foi muito importante para a nossa arquidiocese. Ele seguiu a obra de Dom Newton, criou muitas paróquias. Foi durante a época de Dom Falcão que o seminário cresceu, sobretudo na construção. Acompanhou muito bem o clero diocesano. Teve outros bispos com ele que trabalharam em equipe. Em 12 de março de 1960, antes mesmo da inauguração da capital, Dom José Nilton de Almeida Batista foi nomeado primeiro arcebispo militar do Brasil. Acumulou o posto com as atribuições de arcebispo de Brasília e lançou as bases para a estruturação do que mais tarde se tornaria o Ordinariado Militar do Brasil. Em dezembro de 1990, Dom Nilton foi substituído pelo então bispo auxiliar de Brasília, Dom Geraldo do Espírito Santo Ávila. Com simpatia e simplicidade, Dom Ávila conquistou a amizade e a admiração dos católicos. Ele foi pastor em todos os sentidos e ele era muito do povo, muito próximo, também muito acolhedor com os padres, né? Conversava com todos, ia na casa de todos, né? E na sua simplicidade, na sua humildade, na sua alegria, né? Ele levava a palavra de Deus. Dom Geraldo Ávila implantou a sopa de São Francisco de Assis, que distribui diariamente 1.600 refeições às pessoas carentes, entre outras obras de caridade.
Sua grande conquista foi a Catedral Rainha da Paz, sede do Ordinariado Militar, erguida a partir da estrutura usada para a missa celebrada pelo Papa João Paulo II, na sua visita a Brasília em 1991. O Papa João Paulo II veio 2 vezes a Brasília. Em 30 de junho de 1980, 50 milhões de pessoas acompanharam pela televisão o momento em que o Santo Padre beijou o solo da capital. Na cerimônia de boas-vindas, o Papa disse que há muito tempo tinha um sonho de conhecer a nação com o maior número de católicos do mundo. João Paulo II celebrou sua primeira missa no Brasil na Esplanada dos Ministérios. Disse que a fé católica está na raiz da formação da história brasileira. A viagem ao Brasil durou 13 dias. Nas 14 cidades por onde passou, o Santo Padre foi recebido pela multidão. Em outubro de 1991, João Paulo II retornou ao Brasil e novamente visitou Brasília. Participou de grande celebração no altar montado na Esplanada dos Ministérios. Mais uma vez, o público compareceu em massa. 600 mil pessoas saudaram o Papa, que já dava sinais de uma saúde debilitada. Recordam-lhe o sonho profético de Dom Bosco, que tanto inspirou os fundadores da cidade. Sinto-me feliz em estar convosco pela segunda vez a celebrar a Eucaristia neste dia da festa de Santa Teresa. Ficou poucas horas na capital, mas reservou tempo para um encontro com seminaristas e religiosos do Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima. Os cardeais presentes me disseram, olha, o que nos chamou mais atenção na visita do Papa ao Brasil até agora, é a participação de todo o povo no canto. Foi o maior Papa da história da Igreja, que marcou não só a Igreja Católica, mas marcou o mundo também. O trabalho e a dedicação de leigos tornaram possível a consolidação da Igreja Católica em Brasília. Reunidos em associações, os fiéis são responsáveis pelos movimentos eclesiais diretamente ligados à arquidiocese. Dez comissões são responsáveis pela organização dos trabalhos de liturgia, catequese e evangelização. Dentre os movimentos, destaque para os eventos que contam com a participação dos jovens e utilizam a música na promoção dos valores cristãos. Uma comissão é responsável pelo Ralléu Som e Vida, que acontece em Brasília desde 96. É o maior evento de música católica da América Latina e tem o objetivo de evangelizar e anunciar a palavra de Deus de forma inovadora, em momentos de louvor e adoração. Nos dias de carnaval, a Renovação Carismática Católica realiza no ginásio Nilson Nelson o Rebanhão. Cerca de 25 mil pessoas participaram da 24ª edição do evento, que tem duração de 3 dias. O tema de 2010 foi Fica conosco, Senhor, e o lema Tua Palavra, luz para o meu caminho. O Vem Louvar é outro grande acontecimento organizado em Brasília pelo movimento Renovação Carismática Católica. A 25ª edição do encontro, em dezembro de 2009, teve como tema Jesus Cristo é o Senhor e lema E eterna é a sua misericórdia. A Esplanada dos Ministérios é palco da tradicional comemoração de Corpus Christi, que destaca a Eucaristia, a presença real do sangue e do corpo de Cristo. Os milhares de católicos se concentram em frente à Catedral Metropolitana de Brasília. Dezenas de padres participam do cortejo de entrada, passando pelo tradicional tapete preparado pelos jovens ao longo do dia. 13 pastorais ligadas à arquidiocese desenvolvem o trabalho de assistência às comunidades e animam a fé católica no Distrito Federal.
Cuidam de obras das vocações, ensino religioso, batismo, juventude, migrantes e temas relacionados à saúde, necessidades especiais e população carcerária. Os movimentos têm grande importância no trabalho pastoral. O Eureka é um exemplo de sucesso na formação de lideranças cristãs que atuam nas paróquias. Fundado em Brasília em 1972, o Movimento Eureka permanece fiel à sua busca incansável da oração, do testemunho na comunidade e de ações que fortalecem a vida da Igreja. O Emaús é um movimento da Igreja Católica para a evangelização dos jovens na faixa etária de 18 a 26 anos e integra a Pastoral da Juventude. Surgiu em São Paulo em 1968 e chegou ao Distrito Federal 10 anos depois. O objetivo é formar e desenvolver líderes comunitários para orientar sobre namoro, sexualidade e a vivência das virtudes. Outra experiência de sucesso em São Paulo e que também foi trazida para Brasília foi o Movimento Escalada, voltado para jovens adolescentes. Inicialmente, 2 encontros aconteceram em uma chácara de Planaltina, em 1975. Em 86, o Escalada deixou de ser uma iniciativa dos colégios para se transformar num movimento da arquidiocese, integrado à pastoral do adolescente. Inspirados no encontro de jovens com Cristo, fiéis da Paróquia do Divino Espírito Santo do Guará decidiram, em 1979, organizar um encontro que denominaram Segue-me. A ideia era realizar reuniões e atividades voltadas para a formação religiosa, capazes de ajudar a juventude a modificar sua maneira de ser e agir. Inicialmente, destinavam-se apenas aos filhos de pais que participavam dos encontros de casais com Cristo, mas logo o movimento atraiu outros jovens e se espalhou por outras paróquias. O jovem ele tem muito entusiasmo em trabalhar no SEG porque ele se identifica, porque vê que é um Cristo jovem, né, que é apresentado a ele. Se sentem engajados em um meio onde eles são compreendidos nas suas dificuldades, nas suas diferenças, também, claro, sempre respeitando a doutrina da Igreja, né? Mas há uma motivação muito grande por parte da juventude. Em Planaltina é mantida a mais tradicional festa religiosa do Distrito Federal, em louvor ao Divino Espírito Santo. A comemoração tem início com a celebração preparatória ao Dia de Pentecostes. Grupos de foliões circulam por ruas e fazendas, levando a bandeira do Divino. Dura 9 dias a peregrinação, que conduz a bandeira na área rural, em direção à cidade. Em Planaltina também acontece o evento popular que atrai grande atenção dos católicos do Distrito Federal, a Paixão de Cristo. A encenação começou na Semana Santa de 1973. Ao longo dos anos, cresceu em qualidade e em presença de público. Em 86, foi incluída no calendário oficial de eventos do Distrito Federal e atualmente tem transmissão direta pela TV. 1.400 pessoas, entre atores, figurantes e técnicos, participam diretamente da encenação, um dos maiores espetáculos teatrais de via sacra do mundo. Dom João Braz de Avis foi nomeado arcebispo de Brasília pelo Papa João Paulo II em janeiro de 2004. Tomou posse em 27 de março, decidido a promover uma gestão descentralizada e maior participação pastoral. Desde 23 de outubro de 2005, Jesus Cristo é permanentemente adorado pelos católicos de Brasília. Nos anos de 1994 e 2001, a adoração foi instituída, porém, meses depois, interrompida. Motivado pelo ano da Eucaristia, o arcebispo Dom João Braz oficializou a Igreja da Paróquia do Santíssimo Sacramento como santuário da adoração perpétua. Quem veio para cá é um povo cheio de fé. As frequências nossas, as missas em Brasília, é muito alta, é muito boa, né? E é muito alegre, é muito assim bem preparada. Noto porque aqui foi muito fácil, por exemplo, estabelecer a adoração perpétua. Quem deve adorar Jesus? É a Igreja de Brasília, não é um grupinho, uma congregação religiosa, né? E o que nós pensamos? Organizar
360 grupos de adoradores, cada 2 horas, né? De modo que eles viessem de todas as paróquias do Distrito Federal, da Arquidiocese, e pudessem passar 2 horas diante de Jesus, e dia e noite. E que o lugar fosse o santuário da L2 Sul, a quadra 606, porque ali já Dom Fernando de Goiânia já tinha pensado o lugar para ser o centro de adoração. A arquidiocese chega aos seus 50 anos com 122 paróquias, 3 seminários e 6 institutos seculares. São 339 padres diocesanos e religiosos. No Distrito Federal, existem 9 associações, 6 comunidades novas, 34 comunidades religiosas masculinas e 62 comunidades religiosas femininas. Todo o processo de migração das comunidades que vieram do norte e do sul trouxeram junto religiosas e religiosos. Temos a vida religiosa feminina, que mais uma vez nasceu ou na dimensão educacional, ou na área pastoral, ou no serviço profissional posto a serviço da CNBB, antes mesmo da implantação da sede da CRB aqui. Desde a sua criação, a Arquidiocese sempre caminhou junto com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que há 32 anos foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília. Outra presença importante na capital é a Nunciatura Apostólica, representação diplomática da Santa Sé no país. Para a alta direção da Igreja, Brasília vive os mesmos desafios enfrentados em outras grandes cidades brasileiras. De fato, Brasília se insere eminentemente na realidade urbana que marca a sociedade brasileira. É dotada de uma pleia de homens e mulheres das mais diversas especializações, com capacidades de coração, de mente, né, profissionais, técnicas, as mais qualificadas, e essas pessoas, num grande mutirão, se colocando a serviço da comunidade, contribuir para fazer realidade o sonho de Dom Bosco, né, de uma grande civilização marcada pela fraternidade e pelos valores do Evangelho. Com o surgimento da renovação carismática católica, na década de 80, um grupo de mulheres propôs a instalação de uma emissora voltada para a evangelização. Em dezembro de 1987, após a criação da Fundação Rainha da Paz, foi encaminhado o pedido de outorga ao Ministério das Comunicações. Um ano depois, o canal de rádio educativa 710 AM estava liberado e no dia 21 de setembro de 1991, a Rádio Nova Aliança fez suas primeiras transmissões para Brasília. Em julho de 2002, entrou no ar mais uma emissora, a Nova Aliança FM 103.3. A internet é outra importante ferramenta utilizada pela Arquidiocese para a evangelização. Os usuários têm fácil acesso aos serviços, fóruns e notícias. O portal veicula mensagens em texto, áudio e vídeo e valoriza a interatividade com os católicos. Também são disponibilizados cursos online e documentos que orientam a doutrina da Igreja. Contando com modernos meios de comunicação e confiante no vitorioso trabalho desenvolvido pelos religiosos e leigos, a Arquidiocese de Brasília assumiu a grande tarefa de organizar o 16º Congresso Eucarístico Nacional. Uma comissão central e 10 comissões executivas, com o apoio de voluntários, trabalharam durante 2 anos nos preparativos do Congresso, que tem como tema Eucaristia, pão da unidade dos discípulos missionários. E por lema, fica conosco, Senhor. Esperamos cerca de 3.000 a 8.000 sacerdotes, presença dos 450 bispos. No mínimo, nós vamos ter mais de 500 mil de pessoas nas celebrações na Esplanada. Será uma grande alegria realizar esse Congresso Eucarístico, acolhendo tantas pessoas e fazendo passar esses 4 dias em Brasília uma experiência de céu, a experiência de Deus no meio de nós, que nos dá alegria, que nos dá paz e que nos dá coragem.
estão programadas atividades de reflexão e adoração ao Santíssimo Sacramento, celebrações eucarísticas, exposições, palestras, vigílias e evangelização. Um inédito simpósio de bioética tratará da defesa da vida e da família. Vai abordar temas desde a concepção até a morte natural. O ponto central dos 4 dias de festa é a Esplanada dos Ministérios, mas também no Ginásio Nilson Nelson, Centro de Convenções Ulisses Guimarães, Complexo Cultural do Museu Nacional da República e Paróquia Nossa Senhora do Lago. O Congresso Eucarístico Nacional e as celebrações do Jubileu da Arquidiocese de Brasília expressam a fé e a comunhão entre os católicos. O jubileu era um momento novo de renascimento dos valores melhores do povo na Bíblia. Deve nos ajudar a um empenho novo pela vida. 50 anos de um povo. Se a gente for pensar nos candangos, a gente só pode realmente dizer é uma gente de muito peso que teve coragem. Se a gente pensar em Juscelino, fundador da cidade, nós devemos pensar um homem de grande visão e um homem determinado. E um homem também profundamente religioso. Então, nesse sentido, nós temos alegria e temos também ação de graças. O Congresso Eucarístico é sempre uma oportunidade muito singular de uma expressão pública da fé da Igreja na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Pão e vinho que se transforma em corpo e sangue de Cristo. Então, Cristo vivo, presente, uma igreja que continua na sua ação na sociedade. Parabéns à Igreja Católica, que celebra também os seus 50 anos aqui como arquidiocese. Que esse seja um tempo muito fecundo para que os brasilienses, juntamente com todos os católicos que aqui virão, e mais ainda com os bispos do Brasil, que possamos juntos dar um testemunho público, convicto, eloquente da nossa fé.